Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos começar definitivamente o assunto de Segunda Guerra Mundial. Nós vimos até agora não só a Primeira Guerra Mundial, mas os fatos que ocorreram entre as guerras, no período que nós chamamos entre guerras. Dentre eles, vimos muito detalhado os regimes totalitários, que aconteceram, as características de cada um deles e, enfim, num ponto mais geral, e principalmente por que eles tiveram um terreno tão fértil para se espalhar tão rapidamente com esses regimes, Vamos lá, então. Primeira coisa que nós vamos ver é o caminho para a guerra. Que percurso que teve para se chegar nessa Segunda Guerra Mundial? O primeiro ponto são as feridas deixadas pela Primeira Guerra Mundial. Então, todos os pontos elencados no Tratado de Versalhes, que culparam mais diretamente a Alemanha, deixaram não só o agravamento da crise econômica nesse país, como também esse orgulho ferido, a ideia de injustiça, o fato de que eles foram responsabilizados única e exclusivamente por algo que não foi realizado somente por eles. Então, lembre-se um pouquinho do tema da Primeira Guerra Mundial. A gente consegue ver de forma muito clara que todos entraram no conflito para defender interesses próprios. Então, foi um ataque muito bizarro de guerras, parecendo mesmo um jogo de tabuleiro do War. Mas cada um invadiu a sua maneira. Não foi algo exclusivo da Alemanha, mas essa culpa atribuída à Alemanha fez com que eles tivessem esse terreno e essa ideia de injustiça, fora toda a crise econômica trazida. E isso foi um terreno muito fértil para o processo da Segunda Guerra Mundial. O segundo ponto é a fragilidade da Liga das Nações, que inclusive é o tema do nosso fórum. A Liga das Nações é como se fosse o embrionário da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, hoje, o setor segurança da ONU, enfim, a ONU vai ter uma série de setores, mas ele tem o intuito e o objetivo de proteger conflitos, de proteger a humanidade, vamos dizer assim, de conflitos, de tentar evitar guerras maiores, de proporções grandes. E a discussão que eu quero que a gente vá fazendo ao longo dessa aula é de que o papel da ONU hoje, nesse quesito, ele tem tomado um caminho muito parecido com o que a Liga das Nações tomou, que é de pouquíssima realização, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Não está atingindo o seu objetivo. A Liga das Nações, ela tinha que atuar nos pequenos conflitos para evitar uma grande guerra novamente. Ela surgiu para que não acontecesse o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E se estamos tendo uma aula sobre Segunda Guerra Mundial, obviamente ela não cumpriu o seu objetivo. E hoje a gente tem a ONU tentando intervir em vários conflitos e vem acontecendo a mesma coisa, Depois, o expansionismo das ditaduras. Como eu falei um pouquinho antes, nós tivemos uma expansão de governos ditatoriais que tinham características muito semelhantes, ideologias muito semelhantes, muito rapidamente, e que vai favorecer e vai apoiar o início do processo dessa Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela também, assim como na Primeira Guerra Mundial, ela vai ser dividida em dois grupos, que vão brigar entre si. Diferente da Primeira Guerra Mundial, que esses grupos surgiram de relações comerciais lá atrás e foram estendidos para as relações do confronto, aqui não, essas potências, potência do eixo, potência dos aliados vão surgir para e justamente pelo conflito da Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e as potências aliadas, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética,
a China em menor escala e a França também, mas a França é um pouco rendida, vamos dizer assim, porque ela vive praticamente todo o período da Segunda Guerra Mundial ocupada pela Alemanha. Bom, acontecimentos. Vamos entender quais acontecimentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial e, na verdade, foram o start, vamos dizer assim, do processo efetivo da Segunda Guerra Mundial. Então, primeiro, a expansão japonesa, como mostra aqui no mapinha ao lado. A expansão japonesa, na verdade, o Japão ele vem de um processo de império e de tentativa de expansão territorial muito significativo, que começa bem antes da invasão da Manchúria, mas vai ter o seu ápice aqui. Em setembro de 31, o Japão vai invadir essa região ao leste da Ásia, entre a China e a União Soviética, essa pequena área aqui, que é uma área que é apoiada pelos chineses. E aí, como o Japão obteve sucesso nessa invasão da Manchúria, ele vai, em 37, invadir a China, que na verdade é um local que ele vem tentando invasão e controle há bastante tempo. E aí ele começa a guerra chamada Sino-Japonesa. Então, boa parte, até mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, o Japão, na verdade, está concentrado no conflito próprio dele, que é um conflito de controle da região da Ásia. Esse controle é uma tentativa que os japoneses vêm fazendo desde 1850. Ele vem tentando aumentar os limites do Império Chinês. Bom, e a Liga das Nações em tudo isso? Ela condenou formalmente e disse não concordo, não apoio, não acho legal, mas não evitou o conflito e não foi respeitada para que isso acontecesse. Por que esse respeito era tão baixo da Liga das Nações? Um dos motivos é que os principais países e potências daquele período, como os Estados Unidos mesmo, deixaram de fazer parte da Liga das Nações e, consequentemente, pararam de ligar ou valorizar as recomendações que essa instituição fazia. Muito semelhante com a ONU. Nós podemos dizer como um dos itens ou um dos exemplos a Guerra do Iraque, onde a ONU foi publicamente vetou, não só publicamente, como dentro do Conselho de Segurança e da votação que existe lá, os seus membros permanentes e temporários vetaram essa invasão americana e os Estados Unidos invadiu da mesma maneira. Segundo ponto, a expansão italiana. Então, como mostra aqui no mapinha ao lado, a Itália também vai começar a invadir. Preste atenção, Japão, um império, Itália, um governo ditatorial de Mussolini, o fascismo. Em outubro de 35, eles vão invadir a Abissínia, que é uma localização da Etiópia, no leste da África. E aí, em 1936, eles conseguem definitivamente ocupar toda a Etiópia, chegar na capital daquele país, e aí quando eles chegam na capital daquele país, eles colocam, eu digo o governo Mussolini, né, e as forças, enfim, de Mussolini, vai colocar o rei italiano Vittorio Emanuele como imperador da Etiópia, e vão anexar definitivamente a Etiópia ao território italiano. E a Liga das Nações? Bom, a Liga das Nações fez sanções econômicas. O que significa isso? Ela bloqueou. Ela fez um bloqueio internacional contra os italianos, ou seja, sugerindo que os outros países não comercializassem com a Itália para forçar a Itália a parar essas expansões. E o que aconteceu? Nada,
porque duas nações, principalmente, continuaram com esse comércio e o que elas comercializavam eram coisas que eram fundamentais e que davam base para que continuasse tranquilamente todo o processo econômico interno italiano, que foi os Estados Unidos com o comércio do petróleo e a Alemanha com o comércio do carvão, que são duas matérias-primas fundamentais para o processo de industrialização, né? O que vai fazer com que a Itália não seja prejudicada e com que a intervenção da Liga das Nações não tenha nenhum efeito. E aí, com tudo isso, em abril de 39, não só já tendo anexado a Etiópia, a Itália parte para a Albânia e anexa também aquela região. E aí chegamos à expansão alemã. E a expansão alemã bem grande e muito peculiar. Então, 2 pontos eu vou chamar a atenção de vocês aqui. O primeiro, a estratégia de guerra utilizada pelo Hitler. E o segundo, a forma como Hitler conduziu isso, sendo sempre muito, entre aspas, mau caráter, não cumprindo e não levando em consideração diversos tratados, conferências que vão acontecer. Então, vamos começar pela região da Renânia, em março de 36. Eles vão invadir, a Alemanha nazista vai invadir a Renânia, que é uma região que fica ali na Alemanha, na parte onde o rio Reno corta. Então, é uma parte de fronteira com a França. Lembra que eu falei, a França vai passar praticamente toda a Segunda Guerra ocupada pelos nazistas. Qual é o interessante dessa região? Além de ser a fronteira com a França, é uma região que no Tratado de Versalhes foi proibido qualquer tipo de militarização, então qualquer tipo de invasão naquela região. Justamente por ser uma região de fronteira, por a gente ter tido todo aquele problema da Alsácia-Lorena. E o que o Hitler faz? Justamente o oposto, invade e militariza aquela parte. Os franceses não vão reagir de imediato. Tá aí um ponto muito importante. Principalmente porque internamente os franceses vão estar divididos. Vai ter uma parte operária marxista que vai ser contra todas essas forças nazistas e esses regimes totalitários, mas vai ter uma parte que vai ser contida de uma política muito tradicional, que inclusive vai ser simpatizante de todo esse processo fascista e nazista. O fato é que a França escolhe para se proteger uma estratégia baseada na Primeira Guerra Mundial, que é a estratégia da guerra de trincheiras. Lembram-se? As guerras de trincheiras, elas permaneciam por longos meses, até anos, paradas no mesmo local. O intuito era garantir sua posição, era não perder a sua posição. Com isso, os franceses vão construir um forte ao longo da fronteira, chamado de linha Maginot, para sua proteção. A questão é que o Hitler vai invadir de uma forma muito diferente. Ele vai ter uma potência e uma dinâmica completamente diferente da guerra de trincheiras. E num determinado momento, essa diferença de estratégia que vai ser adotada por cada uma dessas nações, a exemplo de Alemanha e França, vai fazer efeito favoravelmente à Alemanha. Com essa expansão da Alemanha, vão surgir alguns pactos que são muito importantes de serem tratados aqui. O primeiro, Eixo Roma-Berlim, o Pacto de Amizade e Cooperação entre Alemanha e Itália. O segundo, o Pacto Anticomunista, um acordo entre Alemanha e Japão, que vai impedir e tenta impedir a expansão do comunismo soviético. E o 3, o Pacto Tripartite, que seria o pacto de cooperação e auxílio dessas 3 nações, Itália, Japão e Alemanha, formando definitivamente o bloco que nós conhecemos como o eixo da Segunda Guerra Mundial. Bom, tendo iniciado
essa expansão aí nessa região de fronteira com a França, a Alemanha parte para a anexação da Áustria. Em março de 38, eles vão anexar a Áustria com o apoio do Partido Nazista Austríaco. A anexação da Áustria, inclusive, ela vai ser chamada de União. Ela vai ter essa denominação pelos próprios austríacos. Eles vão alegar que eles são um único povo germânico, uma única raça. Começa aí a ideia de raça ariana superior que nós vimos bastante como característica do regime nazista. Para vocês terem uma ideia de como a Áustria, os próprios austríacos colaboraram com esse processo de invasão nazista, que eles vão finalizar o processo da invasão com um plebiscito, perguntando se a população aprovava o Estado nazista. E o plebiscito ganha a intervenção e a aprovação do Estado nazista. Para vocês terem ideia de como o regime nazista era bem quisto na Áustria. Inclusive, como eles tinham essa ideia de serem um único povo, eles acreditavam que eles tinham que ser comandados por um mesmo Estado, o que facilita bastante o processo para a Alemanha. E a Tchecoslováquia? Em 38 e 39, a Alemanha começa o processo de invasão também da Tchecoslováquia. Eles vão começar anexando uma pequena região chamada de Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia, porém tinha mais de 3 milhões de alemães morando nesta região. Então, segundo o governo de Hitler, a Tchecoslováquia perseguia, oprimia esses alemães que moravam nessa região. E, por sua vez, a Tchecoslováquia dizia que isso era uma mentira e que, na verdade, era apenas o que o Hitler falava para poder ter a desculpa necessária para invadir essa região. O fato é que eles fizeram então uma conferência, a Conferência de Munique, aonde os representantes de grandes potências como Inglaterra, França, Alemanha e Itália estavam presentes justamente para discutir quem ficaria com essa região dos Sudetos. Mas olha que interessante, os representantes governantes da Tchecoslováquia foram impedidos de participar. Eles que eram um dos principais interessados, já que o território lhes pertencia. Obviamente que eles entenderam que isso faria com que as decisões tomadas fossem favoráveis à Alemanha. E, ainda neste momento, a França e a Inglaterra seguiram uma política de apaziguamento. Não tem problema que o Hitler está invadindo, não tem problema que o Hitler está conquistando territórios ou que os regimes totalitários estão expandindo. Não, esse não é o foco, esse não é o grande inimigo nosso. O ministro inglês na época, inclusive, disse: é a paz para a nossa época. A paz para aquela época é permitir que a Alemanha avançasse e invadisse esses territórios. E foi isso que aconteceu. Eles permitiram que a Alemanha ficasse com a região de Sudetos, mas apenas a região de Sudetos. O que isso quer dizer? A Conferência de Munique não autorizou uma invasão em outras regiões da Tchecoslováquia. E o que o Hitler fez? Em março de 39, invadiu toda a Tchecoslováquia e descumpriu por completo essa conferência. Essa prática vai ser muito clara ao longo da expansão da Alemanha. Ela vai combinar, fazer algumas conferências, alguns acordos, e vai usar isso para chegar no objetivo deles, que é contrário aos acordos realizados. Polônia em 39. Olha só, isso nem tínhamos começado a guerra. E olha quantos territórios a Alemanha foi conquistando e invadindo. Como eu disse, a França e a Inglaterra não reagiam a essas investidas nazistas, porque o foco no verdadeiro inimigo. Qual era o verdadeiro inimigo? O socialismo na União Soviética. Então, toda a concentração e os esforços da França e da Inglaterra estavam em conter este inimigo que eles acreditavam ser o inimigo verdadeiro. O fato é que, enquanto eles se concentravam nisso, a Alemanha estava invadindo cada vez mais territórios e realizando cada vez mais pactos. Um desses pactos é o Pacto de Não Agressão Mútua, que, pasmem, a Alemanha fez com a União Soviética. Por que, pasmem?
porque eles tinham ideias completamente diferentes, ideologias completamente distintas. E além de não se agredir, que é um dos pontos desse pacto, outro que era bem escuso e que ninguém sabia, é que eles já dividiram a Polônia. Então eles já acertaram que parte polonesa ficaria com a União Soviética e que parte ficaria com a Alemanha. E aí, em 1º de setembro, as tropas alemãs invadiram o território polonês pelo oeste e em 17 de setembro os russos invadiram pelo leste. Eu tive a oportunidade de ouvir um casal sobrevivente do nazismo, que inclusive ele já falecido tem livros falando de como foi a permanência dele em Auschwitz, inclusive, que ficaram... ela ficou na porção dominada e invadida pela União Soviética e ele ficou na porção polonesa invadida pela Alemanha. E ambos sofreram muito com o processo da Segunda Guerra Mundial. Bom, o fato é que antes mesmo de qualquer guerra ser declarada, a Alemanha já tinha invadido a Polônia, a Tchecoslováquia, a Áustria, sendo a Tchecoslováquia o início pelo país dos Sudetos. Esse mapa mostra exatamente esse percurso que eu acabei de falar, fora a região de fronteira com a França. E ninguém se preocupou. Ninguém, entre aspas, né? Os países europeus que poderiam fazer qualquer frente a esse processo não deram valor, não deram importância e não acharam que isso aqui que estava acontecendo era o início de um processo gigantesco de Segunda Guerra Mundial, de envolver 58 países e de matar cerca de 55 milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Bom, essa é a nossa primeira aula de Segunda Guerra Mundial e espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima aula. Tchau!